Olá, meu nome é Denis Martins e eu vou ser o professor de vocês na disciplina de Gestão de Talentos. Bom, a gente sempre ouve por aí, né, que fulano é talentoso, que aquele jogador de futebol é talentoso, que aquele escritor é talentoso, enfim, em vários setores, né, várias profissões, várias áreas do conhecimento, a gente sempre ouve essa expressão, talentoso, né? E a gente sabe que o talento, ele também está dentro da empresa, ele faz parte do contexto organizacional. Então, nessa disciplina, a gente vai tentar entender como gerir esses talentos, né, como perceber quais são esses talentos e como reter esses talentos dentro da organização, né? Então, é muito importante que dentro lá do processo de recrutamento e seleção, dentro desse processo organizacional que é intenso, que é importante, né, criar maneiras de reconhecer esses talentos, de valorizar esses talentos na organização e, obviamente, de retê-los e mantê-los, né? É muito importante que, além de trazer para a empresa, né, essas pessoas talentosas, a gente também as mantenha ao longo do tempo para que, obviamente, né, a instituição ganhe ali seus frutos, né, tenha bons resultados e tenha pessoas felizes na instituição, né? Bom, então a gente vai falar um pouquinho nessa primeira aula sobre o papel do talento nas organizações. Num primeiro momento, a gente vai definir o que é talento. Talento vem do latim talentum e a sua definição ela está ligada a uma aptidão ou uma inteligência, né? Então é algo que a pessoa possui uma inclinação, ela tem essa aptidão e ela tem essa inteligência bem desenvolvida nela, né? Quando a gente vai para o contexto organizacional, é essa capacidade de exercer uma certa ocupação ou uma atividade com mais facilidade, né? Que é algo que você possui uma inclinação, que você possui uma habilidade inata, né? Então é algo que é teu, faz parte ali das tuas competências, você tem essa facilidade e você, então a gente vai dizer que você tem esse talento. Obviamente, ele pode ser inato, mas ele também pode ser desenvolvido por meio da prática e do treino, né? Mas o talento é essa inclinação inata, essa aptidão, essa inteligência que a gente possui, né? E que, obviamente, a gente vai ali inclinar para uma determinada função ou outra. E aí a gente já ouviu, né? Tantas expressões como precisamos de um jogador com talento para jogar no meio de campo, né? Então quer dizer que eu preciso de um jogador, entre os vários jogadores de futebol em suas várias funções, né? Eu preciso de um do meio de campo que tenha talento, que tenha aptidão, que tenha uma inteligência bacana para aquela função que ele vai desenvolver ao longo do jogo. Ou o talento do romancista voltou a ser comprovado com o seu último livro, né? Então, o talento do romancista, né? Então, qual que é esse talento dele ali na escrita desse livro? Ele tem essa inclinação, ele tem essa facilidade, essa habilidade que pode ser inato e, obviamente, com o treino ele pode também desenvolver. E, obviamente, né, procuramos talentos dispostos a juntarem-se a uma empresa em pleno crescimento, né? Então, pensar no talento também dentro das empresas, né? Então, se eu preciso de um profissional de TI, um profissional de RH, um professor, né, um assistente social, um administrador, né? Buscar as pessoas que tenham essas aptidões, que tenham essas inteligências ali e saibam desenvolver bem essa função. Então esse termo ele vai ser usado tanto para a capacidade em si, né, ao fato da pessoa, do talento que a pessoa tem, como a pessoa que é dotada dessa capacidade, né? Então eu vou dizer do talento do fulano, né, e vou poder chamá-lo de talentoso, né? A gente pode usar esse termo nesses dois contextos. Bom, a gente pode dizer também que esse talento ele está ligado a uma inteligência emocional, né, justamente porque a gente precisa, nesse nosso processo, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento de competências, de orientação vocacional, profissional, entender quais são as nossas inclinações, né? Uma vez que eu, por exemplo, Denis, né, eu não tenho aptidão nenhuma com trabalhos manuais. Eu tenho muita dificuldade, isso é uma coisa desde criança, né? Então, eu procurei uma função em que isso não fosse algo que eu, né, teria que executar ali ao longo do dia, né? Então, eu tive a inteligência emocional de buscar
quais são as minhas aptidões e os meus talentos. Mas também eu preciso trabalhar esse talento em mim. Não é só nascer com o talento, mas também desenvolvê-lo, aprimorá-lo, né? Esse processo constante de formação que a gente passa ao longo da vida. Então, esse processo é um processo de gestão de sentimento, né? De tentar entender as nossas motivações, as nossas relações sociais, os nossos sentimentos, para que a gente possa canalizar a nossa energia para o desenvolvimento de algo que é de fato o nosso talento, a nossa aptidão, né? O nosso contexto ali de desenvolvimento de habilidades e tudo mais. Bom, a gente pode entender então que é um processo de união dessa inteligência emocional com essa aptidão, né? Eu preciso, então, ter a aptidão, né? Eu preciso ter essa inclinação, mas eu preciso ter essa inteligência emocional para que haja uma percepção e eu possa me sobressair naquilo que eu me proponho, na profissão, na colocação que eu escolhi ali para que eu possa ser um grande profissional, né, dentro da área. Creio que todas as pessoas, e principalmente ali quem está fazendo um processo de recrutamento e seleção, buscam essas pessoas que se sobressaiam, né, que mostrem esses talentos, que mostrem quais são essas inclinações e essas aptidões. Bom, então a gente pode também definir que uma pessoa talentosa é aquela que tem habilidades acima da média, né? Então, a grande maioria das pessoas está aqui desenvolvendo aquelas funções, desenvolvendo aquelas tarefas, e a pessoa talentosa, ela faz além, né? Ela está além. Uma vez que isso é uma aptidão, que isso é uma inteligência emocional, né? Ela consegue trabalhar essas duas coisas e trabalhar e entregar acima da média, né? É uma pessoa realmente que vai se sobressair. É possível também que o talento ajude as pessoas a conquistarem posições de destaque, né? Então, dentro de uma empresa, num determinado cargo, numa determinada função, não só na função de gestão, de líder, mas também um grande especialista da área, né? Ele vai poder se sobressair e conquistar essa posição de destaque. E também é uma possibilidade iniciar um negócio de sucesso, né? Então, uma vez, por exemplo, que a pessoa tem talento com culinária, né, ela pode trabalhar ali dentro do seu próprio negócio, né? Então, o empreendedorismo, ele está muito próximo desse processo, né, de reconhecer os seus talentos, de reconhecer as suas competências e habilidades. A gente pode, então, dizer que o talento, ele é inato ou adquirido. Né? O inato é esse talento que a gente tem ao longo da vida, a gente já percebeu lá desde criança ou adolescente, a gente focou os nossos os estudos, a prática ali ao longo da vida, porque aquilo é algo que é perceptível na pessoa, né? Que ela tem uma inclinação, que ela tem ali um potencial. E óbvio, se essa pessoa estudar, procurar formação, práticas e tudo mais, aquilo vai ser potencializado e vai ser, né, aprimorado ao longo da vida. E tem também o talento adquirido, né? Aquela pessoa que, por meio de treinamento, um treinamento constante, um treinamento... quando a pessoa busca essa formação constante, né, ela vai ter esse talento adquirido. Né? Então a gente pode, né, ter coisas que são perceptíveis desde nossa infância, mas também esses talentos que a gente vai adquirindo e vai garantindo ao longo da nossa vida. Bom, alguns teóricos vão dizer que adquirir talentos não é tão difícil assim, né? Então, esse talento adquirido, né? Então, por exemplo, se eu participar de um workshop literário, eu posso aperfeiçoar a minha forma de escrita, me apropriar de algumas técnicas e, com muito treino, me tornar um grande escritor, né? Então, eu posso ter isso inato lá desde criança, escrever, produzir textos, né? Contar histórias, mas também eu posso ter esse desejo e buscar formação para que eu possa ter esse talento adquirido. Então, não só, obviamente, com formação, mas também a experiência pode garantir
que alguns talentos sejam adquiridos, né? Então, por exemplo, quando eu desenvolvo uma função, quando eu vou trabalhar, por exemplo, num estúdio, né, e vou fazer o trabalho ali de cameraman, né? No primeiro momento eu tenho essa dificuldade, mas ao longo do processo, com a experiência, eu posso aprimorar essas aptidões e ter esse talento adquirido. E alguns outros talentos, às vezes é impossível de desenvolver, né? Às vezes a gente pode até estar insistindo em algo que não é o nosso perfil. Por exemplo, um talento para ser líder, né? Liderança, para ser um chefe, né? Eu trabalhei em uma instituição que, para que as pessoas se tornassem coordenadores, elas tinham que passar pelas etapas anteriores, né? Como analistas, né? Como especialistas. E muitas vezes as pessoas que eram alçadas de analistas para a coordenação, algumas vezes aconteceu dessa pessoa não ter esse talento para a liderança e acabar perdendo o emprego. Ou seja, enquanto analista, ela era maravilhosa, o talento dela estava sendo aproveitado. Mas, nessa alçada de cargo, não houve a percepção de que talvez a liderança não fosse um talento que essa pessoa tinha desenvolvido ou que ela fosse capaz de adquirir ao longo desse processo. Outro caso é, por exemplo, mediar conflitos. Tem pessoas que não conseguem, né, fazer esse processo de entender os lados, minimizar o impacto disso, mediar as pessoas. Então, alguns talentos a gente pode sim desenvolver e alguns a gente não vai conseguir desenvolver justamente porque não faz parte ali da nossa aptidão, da nossa vocação, né, daquilo que a gente tem enquanto formação pessoal. Bom, nas empresas, então, isso é muito utilizado, essa ideia de estamos em busca de novos talentos, e sempre a gente vai encontrar ali nos manuais, nos artigos científicos dessa área do conhecimento, a expressão atrair e reter novos talentos. Então, a ideia do talento na empresa é uma pessoa que está alinhada com o objetivo da empresa, com o objetivo daquela função, né? Então, há um casamento entre a expectativa e a aptidão da pessoa e também entendido como talento, uma pessoa que tem um profissional que tem uma alta performance e ajuda essa empresa a crescer, porque tem essa aptidão para resolver um problema complexo que seja específico daquela área de recrutamento, de interesse ali da instituição. É bom enfatizar que talento não é gênio, né? Mas sim uma pessoa normal que sabe aplicar corretamente essa habilidade que possui, né? Ou que buscou, né, ao longo da sua vida uma formação, buscou ali o desenvolvimento desse talento para conseguir, né, ser capaz de entender o ambiente, antever problemas, trazer soluções para aquilo que está sendo trabalhado por ele, né, para a função que ele exerce dentro da instituição. Bom, então, essa primeira aula a gente fez um overview sobre a noção de talento, né, os conceitos de talento, e a gente já deu uma contextualizadinha ali de como o talento é importante para o contexto organizacional, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.